e bem-vindos a mais uma sessão online das conferências do Projeto Outeiro do Circo. Quero só deixar aqui umas notas antes de passar a bola ao apresentador. Só para dizer que a sessão está agendada para cerca de 40 minutos. O Nelson disse-nos que irá falar cerca de 15 minutos para depois dar espaço para debate. Só um momento, estou só a admitir a Cleia. João, bem-vindos. Estamos mesmo agora a começar. Estava a dizer que a sessão está agendada para 40 minutos, mas tal como aconteceu nas anteriores, se no decorrer da apresentação forem atribuídos minutos extras, eu interrompo para informar, de maneira a estarmos mais à vontade para o período de debate, de conversa que se seguirá. Como disse, a apresentação vai ficar depois disponível também no YouTube do Projeto Outeiro do Circo e está a passar em direto no YouTube da Uniarc, a quem aproveito para agradecer o apoio à divulgação. E hoje temos o mais jovem, e não é no sentido da idade dele, mas o mais jovem colaborador do Projeto Outeiro do Circo, o mais recente, o Nelson Almeida, arqueozoólogo, que participou na campanha de escavações deste novo projeto que se iniciou o ano passado e que tem a árdua missão de fazer o puzzle de faunas, quer com a coleção do projeto anterior, quer com este projeto que está agora em curso. Estamos praticamente aqui só entre colegas, mas aviso desde já que a sessão foi preparada para ser para um público mais heterogéneo. De qualquer das maneiras ele irá fazer esse esforço. E pronto, mais nada, agradeço a presença a todos e passo já a palavra para o Nelson. E obrigado, Nelson. Obrigado eu pelo convite e a todos por cá estarem. Para mais uma vez me ouvir a falar de ossos, que é aquilo que eu gosto, não é? Posso dar início ao compartilhamento de tela, certo? Telha. Aqui está. Acho que conseguem ver tudo. Bem, como disse o Miguel, isto foi preparado para ser uma conferência para um público mais heterogéneo, não propriamente um público de especialistas ou até de arqueólogos. Portanto, tenham isso em conta durante a apresentação. Ainda assim, depois temos todo um espaço de discussão e podemos aprofundar algumas questões mais específicas, caso assim o desejem. Um bocadinho de enquadramento. Eu presumo que a maior parte dos que aqui estão já conheçam o sítio do Outeiro do Circo, alguns de vocês já estiveram lá a escavar, inclusive eu, finalmente, o ano passado. Outeiro do Circo é um povoado fortificado, que está localizado numa colina alongada, na chamada Penaplanície alentejana, e tem cerca de 17 hectares de área de ocupação. Tem uma muralha, que se for considerada linear tem cerca de 2 km, algumas partes com uma dupla linha, com torreões e uma entrada. Temos aqui também a localização das diversas sondagens que têm sido feitas nos últimos anos. O projeto do Outeiro do Circo teve diferentes fases, tendo uma pré-fase, digamos assim, entre 2001 e 2002, mas depois o verdadeiro arranque a nível de escavações em 2008 até a atualidade, espera-se que pelo menos até 2021, com uma data de escavações já planeadas. Aqui temos as diversas sondagens. É de referir que existe um estudo já de parte dos materiais faunísticos que existem do Outeiro do Circo, incidindo essencialmente nos materiais da sondagem 1 e da sondagem 3. É um estudo que foi feito pela Iris Dias, pela Cleia Detti, pelo Miguel Serra e pelo Eduardo Porfírio, que está no Prelo. E o que nós vamos aqui apresentar é um outro estudo com mais materiais e depois esperamos que no futuro o juntar de todos os materiais, tanto um estudo como do outro, permitam ter uma avaliação mais alargada, digamos assim, do que é o conjunto arqueofaunístico do Outeiro do Circo. Como eu disse, aqui temos apenas um escasso conjunto proveniente da sondagem 1. A sondagem 1 corresponde a uma muralha compósita, que basicamente é constituída por um muro superior, um sistema de rampas e plataformas e um muro de contenção exterior que foi construído sobre um fosso desativado. O conjunto que nós analisamos da sondagem 1 corresponde apenas a 40 restos, ou seja, 6,3% do total que aqui vamos apresentar, e foi basicamente decorrente das atividades de limpeza dos cortes que ocorreram em 2013, se não estou em erro. O trabalho que foi feito pela Iris e colegas
81% do conjunto que analisaram é efetivamente da sondagem 1, e portanto isso deve ser tido em conta também, é daí que também temos um conjunto tão escasso para esta sondagem. A sondagem 3 está localizada numa parte superior do sítio, ainda assim, e talvez devido a isso mesmo tem uma pequena potência estratigráfica que em algumas partes não ultrapassava os 15 centímetros. E o que se destaca nesta sondagem é a existência de uma estrutura negativa, a unidade estratigráfica 311, que basicamente correspondia a uma espécie de um silo ou fossa. Dentro da mesma havia fauna abundante em diversos níveis de enchimento, com algumas pedras e também cerâmica. O que aqui apresentamos são 180 restos, que correspondem a 28,4% do conjunto total, sendo que, uma vez mais, à semelhança do que indicamos para a sondagem 1, existe também um estudo anterior que analisou parte destes materiais. Naquele estudo eram cerca de 19% do conjunto. Avançando, vamos também falar da sondagem 7 e da sondagem 8. A sondagem 7 e a 8 são inéditas. Os únicos materiais faunísticos existentes são os que vamos apresentar aqui. Na sondagem 7 foram identificados derrubos de muralha. A fauna está presente sobretudo nas unidades estratigráficas 707 e 709, destacando-se na 709 a existência de pedras que foram expostas ao fogo, ou seja, tinham rubefacção, acompanhadas por sedimento com carvões, com cerâmica, com a fauna e com o barro cozido. Agora estamos a falar de cerca de 200 restos, ou seja, acima de 30% do que nós apresentamos é proveniente desta sondagem. E depois, claro, para finalizar a sondagem 8, a sondagem 8 está também ela próxima do talude defensivo e aqui, do ponto de vista estratigráfico, temos uma sequência estratigráfica com diversas unidades, sendo que a fauna está melhor distribuída pelas diversas unidades estratigráficas identificadas no conjunto. Salientar apenas a 810, onde foram registados nódulos de barro e carvões, que envolvia uma estrutura que está aqui na foto em baixo, consegue ser muito bem composta por uma fiada de pedras, e a 813, que está encostada a essa mesma estrutura, que também tinha uma série de nódulos esbranquiçados, cerâmica, fauna, barro e líticos. Portanto, a fauna, apesar de estar distribuída pela sequência desta sondagem, provém essencialmente de 810 e de 813. Estamos a falar, neste caso, de 213 restos. Não está aqui incluído os materiais faunísticos que foram recuperados na campanha do ano passado ainda, que iremos estudar assim que eles cheguem a Beja, mas enfim, tudo o resto já está incluído nos materiais desta sondagem, retirando isso. Um pouco de metodologia, como eu disse, a apresentação estava pensada para um público um bocadinho mais heterogéneo. Quando nos deparamos com conjuntos arqueofaunísticos, nós seguimos o que é, digamos, o standard, que é a identificação anatómica, por vezes usando a biometria quando os conjuntos o permitem, tanto em ossos como em dentes, ou seja, a osteometria ou a odontometria, depois, claro, a identificação taxonómica por si mesmo, que é a taxonomia. Em conjuntos nos quais é possível, e mediante algumas decisões ou digamos, os objetivos do nosso estudo, podemos também analisar os restos que não são identificados à espécie consoante o grupo de peso, ou seja, por exemplo, se nós pensamos em animais entre os 20 e os 100 quilos, ovelhas, cabras, alguns porcos, por vezes é possível nós identificarmos se os restos que nós temos podem pertencer a esse grupo de peso e, como tal, compreender melhor depois também os padrões que vamos identificar no conjunto. Para além disso, o estudo das idades de abate pode ser feito tanto a partir dos ossos como dos dentes. Dos ossos, porque alguns ossos, por exemplo, se pensamos nos ossos longos, têm partes que a determinada idade se fusionam. Por exemplo, se pensarmos numa tíbia, tem duas partes, uma proximal, que é de cima, e uma distal, que é de baixo, depois toda a diáfise, e a determinada idade elas fusionam-se. Isso permite-nos compreender a idade dos animais. Outro aspecto que nos permite fazer essa aproximação à idade de abate são os dentes, a erupção dentária e o próprio desgaste dentário também são bastante utilizados, sobretudo para indivíduos adultos ou já senis. Do ponto de vista tafonómico, ou seja, tudo aquilo que pode ocorrer à carcaça dos animais desde que eles são mortos até que chegam à mesa do arqueozoólogo ou do zooarqueólogo, nós focamos para o estudo deste conjunto naquilo que nós chamamos de indicadores de processamento e consumo, ou seja, marcas de corte, que são associadas ao desmanche, ao processamento das carcaças, a fratura, neste caso a fratura antrópica, ou seja, feita por humanos e que basicamente é realizada, imaginemos, para aceder ao tutano que está dentro dos ossos longos,
e para tal consumi-lo. As marcas de dentes, que como iremos ver no conjunto do outeiro de circo são bastante reduzidas numericamente. E depois, claro, tudo que é termoalterações, ou seja, queima, seja ela antrópica ou não, a possível fervura, esta é um bocadinho mais complicada, como iremos falar também, e depois outros indicadores tafonómicos que nos permitem, de certa forma, compreender o que é que aconteceu ao longo do tempo na formação de um determinado registro arqueológico com base na fauna. Partindo disso e passando um bocadinho ao que são os resultados, temos aqui nesta tabela duas partes, uma superior e uma inferior. Na superior temos os restos que foram passíveis de alguma identificação à espécie, na maior parte dos casos. O que domina no conjunto é o grupo de ovelhas e cabras. Quem não está muito dentro do que é a zoologia ou destas temáticas, apenas uma pequena informação, que é muito, muito difícil distinguir as ovelhas das cabras, com base nos seus ossos ou nos seus dentes. Existem alguns elementos que, pela sua morfologia ou pelo seu tamanho, permitem separar as ovelhas das cabras, mas o mais comum nos conjuntos é que isso não seja possível, então normalmente o grupo, sobretudo para estes contextos mais alargado ou numericamente, é o grupo das ovelhas e cabras. Isso é o mesmo que acontece também no outeiro de circo, ainda que tenha sido possível identificar alguns restos como ovelhas, especificamente, e alguns restos como cabra. A vaca, não identificamos no outeiro do circo até o momento nenhum resto mensurável que pudesse pertencer ao agrotipo, ou seja, ao antecessor selvagem. Portanto, à partida de tudo o que nós temos no sítio é vaca. Algo similar parece ocorrer com o porco. Isto também bebe um bocadinho, digamos assim, do que foram os estudos feitos pela Iris e pela Cleia, que também tinham algumas peças mensuráveis e que demonstraram que eram de um tamanho muito pequeno. Normalmente seria então associável ao porco. No conjunto que nós analisamos não temos, primeiro não temos elementos que permitissem obter muitas medidas, segundo, os poucos que foram possíveis obter medidas apontam claramente para o porco. Portanto, é provável que a maior parte do conjunto de suínos, seja efetivamente da espécie doméstica e não da espécie selvagem, ou seja, do javali. Ainda assim, temos alguns elementos de espécies selvagens, como seria o coelho bravo ou o coelho lebre, que neste caso não foi possível especificar. Temos também veado, e depois temos aqui 7 restos de um pequeno herbívoro, provavelmente corresponderá também a ovelha ou cabra, mas não foi possível pela fraturação ter a certeza. Assim, de uma forma muito genérica, o conjunto é dominado a nível de número de fragmentos pelas ovelhas e pelas cabras, seguida pelas vacas, pelos restos de sus, e depois tudo o resto é, digamos, retirando talvez os veados que têm uma representatividade até bastante relevante comparativamente aos leporídeos, por exemplo, mas tudo o resto é digamos, vestigial no conjunto. A parte inferior da tabela, o que tem basicamente são os 539 fragmentos que não foi possível identificar a espécie. Ainda que não tenha sido possível identificar a espécie, em parte deles foi possível identificar um grupo de peso, como eu falei na componente da metodologia. Nós sabemos que, retirando os 50% destes 539 que não foram passíveis de identificação por grupo de peso, a maior parte dos restos dos outros correspondem a ovelhas ou cabras, ou animais do tamanho de ovelhas ou cabras, também porco, e depois uma porcentagem bastante reduzida que deve corresponder a animais de porte médio a grande, como por exemplo o veado ou a vaca. O que é que isto quer dizer? Isto basicamente demonstra que o que nós temos nos restos não identificados à espécie acompanha o que nós temos também nos restos identificados à espécie, ou seja, um predomínio, uma maior abundância do que seriam ovelhas, cabras ou animais, no caso dos não identificados, de portes similares. Aqui alguns exemplos, alguns dos poucos exemplos de elementos, digamos, visualmente mais apelativos. Como vamos ver, o conjunto tinha dimensões muito reduzidas, do ponto de vista do tamanho dos ossos ou da sua preservação. Temos aqui alguns elementos de bós taus, nomeadamente segundo as falanges, um fragmento de um metápodo, se não me engano era um metatarso, e um fragmento de uma mandíbula, da parte traseira. Temos aqui alguns elementos também de ovelhas ou cabras, nomeadamente uma porção distal de uma tíbia, que é um osso longo da pata traseira, e depois também um fragmento de um metacarpo. Quem não sabe o que é o metacarpo são os ossinhos que estão aqui antes das falanges. E depois temos em cima 2 restos de veado, o primeiro que tem aqui claramente uma fratura recente, que é normal tendo em conta o tipo de problemas decorrentes da escavação de sítios como o outeiro de circo,
barros bastante complicados de escavar. E depois temos também aqui um astragal, também de veado, que podem ver, está queimado e tem aqui uma ligeirazinha marca de corte, mas nós iremos falar disso um bocadinho mais à frente. Pois claro, olhando então para o que são os restos ou a sua dispersão a nível de espécies. Neste conjunto salienta-se sobretudo, nesta parte superior, os fragmentos de dentes. É algo que é bastante comum em conjuntos destas cronologias, decorrente de todo o processo, até inclusive pós-posicional, que leva à fragmentação e à fraturação, à quebra, digamos assim, dos ossos. Então muitas vezes o que nós temos são uma quantidade bastante relevante de dentes. Isso é o que acontece também no outeiro do circo, sobretudo se olharmos para os restos de ovelhas e ou cabras, nos quais temos aqui 31 molares soltos, 2 pré-molares soltos e um incisivo solto, ou seja, é bastante relevante. Ou seja, os dentes são abundantes e depois, por outro lado, o que nós vemos aqui nesta parte de baixo também sublinhado, digamos assim, são os ossos das patas, nomeadamente das extremidades apendiculares. Tudo que é metatarsos, metacarpos, ou seja, basicamente tudo que está daqui para a frente, tanto nas patas dianteiras como traseiras, estão bastante bem representados no conjunto, em detrimento do que são os outros elementos que são mais escassos, como as vértebras, as costelas, as escápulas, as pelvis e alguns ossos longos, ou seja, as partes que normalmente estão associadas a mais carne ou a mais tutano, são as que estão menos representadas nos restos identificados por espécie. Então, para percebermos melhor isso, temos que olhar também para os restos que não foram passíveis de uma identificação por espécie e apenas foram identificados por grupos de peso. E o que nós vemos, se olharmos para o grupo de peso 2, que seria animais entre os 20 e os 100 kg, entre os 20 e os 100 kg, ou seja, ovelhas, cabras e alguns porcos, é que efetivamente aqui nós temos... Desculpa, recebi uma mensagem do Zoom. Deixa-me interromper, Nelson, é só para avisar que já não temos limite de tempo, portanto podes esticar-te à vontade. Ok. Isso não sei se é bom ou mau sinal, mas logo veremos. E o que nós temos quando olhamos para os animais deste grupo de peso é que efetivamente existe alguma representatividade desses tais ossos que estavam em falta nos que foram identificados, sobretudo se virmos aqui aquilo que são os 113 fragmentos de osso longo. Ou seja, não tínhamos muitos ossos, por exemplo, fémures, tíbias, rádios ou humus, são os ossos longos das patas dos animais, mas vamos encontrá-los muito fraturados ou fragmentados, ou seja, muito quebrados, naqueles que são os restos que não foram identificáveis à espécie, digamos assim. Isso é bastante importante quando temos tentado depois compreender o sítio em si. Passando ainda um bocadinho mais para a frente, temos aqui outra questão que é bastante relevante para os estudos de fauna, que é o cálculo do número mínimo de indivíduos. No outeiro do circo existe uma coisa interessante. Por um lado, as ovelhas e as cabras, e o conjunto das ovelhas e cabras, digamos assim, têm uma abundância relevante de 4 número mínimo de indivíduos, comparativamente, por exemplo, aos sus, que neste caso são quase todos porcos, que têm 3, e aos restantes que só têm um cada. No caso da vaca, o único indivíduo que nós identificamos provavelmente será senil. Ainda assim nós apenas indicamos como tendo mais de 3 anos, mas eram dentes que estavam bastante fragmentados, mas provavelmente será um indivíduo já bastante velho. O que é interessante, visto que no estudo anterior existente havia, se não me engano, um indivíduo de vaca, mas que era bastante novo. Portanto, isso é interessante e depois permite algumas conclusões depois. Dentro das ovelhas e das cabras, temos desde indivíduos com entre meio ano a 1 ano, ou seja, entre 6 a 12 meses, até indivíduos que têm 2 a 4 anos ou até mais de 4 anos, ou seja, temos indivíduos juvenis ou quase infantis e também vários indivíduos adultos. Uma situação similar ocorre com os porcos, temos um indivíduo entre 1 ano e meio e 2 anos e meio, um indivíduo entre 2 anos e meio e 6 anos e um indivíduo já bastante mais velho, com entre 4 anos e meio a 8 anos de idade, ou seja, estamos a falar de um indivíduo efetivamente já bastante mais velho. Estes cálculos do número mínimo de indivíduos, como eu disse, é baseado em alguns ossos. Temos aqui um exemplo para vaca e um exemplo para ovelha ou cabra. Basicamente esta parte de baixo, tanto deste osso de vaca como deste osso de ovelha ou cabra, a partir de uma determinada idade fusiona e isso permite-nos saber que idade é que ele tinha, pelo menos, estes animais. Mas também, claro, é baseado também nos padrões de desgaste dos dentes, como neste caso aqui destes molares superiores de porco, estão, sobretudo este molar já com algum desgaste, e nos permite fazer uma aproximação à idade dos animais. Continuando,
Interessa-nos também perceber como é que nós vamos de esqueletos completos ou quase completos, com toda a carne, o tutano, etc., até aos fragmentos que nós temos no outeiro de circo. E como vocês podem ver em baixo, nesse gráficozinho, que está basicamente, diz respeito aos centímetros dos diferentes fragmentos do outeiro de circo, são bastante pequenos. Nós temos 93% dos fragmentos do outeiro de circo que têm menos de 5 centímetros de tamanho máximo. Estamos a falar de coisas assim. E apenas 7%, sensivelmente, têm mais do que 5 centímetros. Ou seja, é interessante sempre tentar compreender como é que nós chegamos a isto, como é que vamos dos animais quase completos até estes conjuntos tão pequenos e depois como é que tentamos extrair informação desses conjuntos. Então, por isso nós normalmente utilizamos aquilo que é a tafonomia. No conjunto do outeiro de circo foi possível identificar uma data de indicadores tafonómicos bastante interessantes, nomeadamente as marcas de corte, que estão presentes em 23 restos. Fraturação antrópica, que é quando basicamente eles partiam os ossos, por exemplo, para aceder ao tutano que está lá dentro, que está presente em 11 restos. A queima, como podem ver, em 55 restos, 55 dos restos estão queimados no conjunto, ou seja, quase 9%. A possível fervura, esta é um bocadinho mais complicada de identificar, seria associada aos ensopados, não é? Mais do que aos grelhados, mas ela não é relevante no conjunto. E depois as marcas de dentes, que ainda são menos relevantes do que todos os outros indicadores que falamos. O que é interessante, porque muitas vezes nestes conjuntos nós temos uma abundância de marcas de dentes bastante importante, o que não é o caso do outeiro de circo. Normalmente essas marcas de dentes são por carnívoros, o que pode ser interessante para análises futuras, digamos assim, quando tivermos um conjunto mais alargado de ossos analisados. Passando então aos indicadores de esquartejamento. Temos aqui dois exemplos, ambos de vaca. Temos uma mandíbula, esta partezinha da mandíbula com marcas de cortes, e depois um calcâneo, que é um osso aqui da zona do tornozelo, também com marcas de corte. As marcas de corte ocorrem neste conjunto numa grande parte dos restos de vaca, alguns restos de ovelha e cabra, veado, porco e diferentes animais de diferentes portes. Ou seja, basicamente temos indicadores de processamento em quase todos os animais, à exceção dos coelhos, nos quais eles não existem. Essas marcas de corte, tendo em conta em que osso é que elas estão, permitem-nos saber a que atividades é que elas estão associadas. Então, no caso do outeiro de circo, temos marcas de corte de desarticulação, por exemplo, de retirar porções inteiras, patas inteiras dos diferentes animais, de segmentação, por exemplo, na coluna, segmentando porções também do animal, as típicas marcas de descarne, de corte de carne, digamos assim, e depois algumas que não são muito comuns no conjunto, mas de remoção de vísceras, sobretudo da língua. Podiam também falar-se de remoção de vísceras dentro do tórax dos animais, que por vezes aparecem marcas de corte na parte interna das costelas que podem ser associadas a essa remoção de vísceras, mas nós no outeiro de circo não encontramos indicadores disso. Uma coisa que é interessante no conjunto é que as marcas de corte que nós temos são bastante finas e algumas delas, inclusive, muito profundas, o que lá está pode ser associável então ao uso de implementos metálicos, que tendo em conta a cronologia, é lógico que assim o seja. Temos também diversos indicadores de fraturação, temos aqui vários elementos de ossos longos de diferentes animais de diferente porte com vários indicadores de fraturação, ou seja, fraturação antrópica para acesso ao tutano. A fraturação normalmente é mais fácil de verificar porque, digamos, literalmente salta à vista quando estamos a fazer a análise. No conjunto do outeiro de circo temos diversos impactos de produção, que é basicamente os negativos que ficam, como nós temos aqui os vários exemplos, curvados, digamos assim, de onde é feita a fraturação do osso. Eles aparecem, não são o indicador tafonómico mais, digamos, comum no conjunto, mas ainda assim eles aparecem com alguma frequência. Depois temos também extrações corticais, como é o exemplo, o segundo osso, o osso do meio da parte superior, nos quais temos uma pequena parte do osso que foi destacada devido também à fraturação. E depois temos outros estigmas, aquilo que nós chamamos de estigmas, que é basicamente outro conjunto de indicadores que podem ser associáveis à fraturação antrópica e que é bastante relevante também no conjunto em questão. Depois temos a termoalteração, não é? Que até deu um bocadinho aso para o título desta comunicação e que, por um lado, a fervura, ou seja, o que estaria associado aos tais ensopados
é bastante reduzida no conjunto, mas enfim, vale o que vale, é muito difícil identificar a fervura em ossos que tiveram tanto tempo debaixo de terra. Por outro lado, a queima é um bocadinho mais fácil, ainda que nem sempre seja possível perceber a que é que se deve essa queima. Se é devido ao cozinhar, digamos assim, em grelha dos restos, se é devido a ter sido utilizados para alimentar fogo, é um bocado mais complicado. Ainda assim, a queima é bastante relevante neste conjunto, sobretudo nas sondagens 7 e 8. 82% dos restos queimados por nós analisados são mesmo das sondagens 7 e 8. Porém, é preciso ter em conta que no estudo anterior realizado pela Iris e colegas, também existe uma abundância relevante de restos queimados na sondagem 1 e 3, sendo que nós, da 1 quase que não estamos material e da 3 só uma parte do material foi analisada por nós. Os restos queimados comparecem restos de veado, ovelha e cabra, sobretudo em graus iniciais ou intermédios, que vão desde aquelas tonalidades, digamos, mais acastanhadas até às pretas, à carbonização. Temos aqui alguns exemplos, como este estrágalo de ovelha ou cabra e este estrágalo de veado, que tem também a marcazinha de corte, que estão queimados. E depois temos também, como podem ver depois nas duas filas em baixo, diversos fragmentos de ossos longos, ou outros ossos indeterminados, digamos assim, de animais de portes diferenciados que têm uma queima, digamos, de graus mais elevados. Aquilo que normalmente se considera como sendo graus iniciais ou avançados, que é basicamente a calcinação. Essas tonalidades já quase esbranquiçadas. Ou seja, elementos que tiveram em contacto com o fogo durante muito mais tempo e atingiu temperaturas bastante superiores. A queima é bastante relevante neste conjunto. É dos conjuntos que eu analisei que tem mais restos queimados, efetivamente, em proporção. E depois temos as marcas de dentes. No outeiro de circo, as marcas de dentes não são muito comuns. Elas existem em 3 restos, apenas. Ainda que não seja possível descartar que algumas delas, nomeadamente aquelas mais superficiais e pequenas, possam ser antrópicas, não parece ser o caso, sobretudo se olharmos, por exemplo, para este metatarso de vaca, que está cheio de marcas de dentes, tanto na parte superior como inferior, não sei se consegue-se ver bem pelas fotos. Todas estas pequenas cupulazinhas, estes negativos são marcas de dentes. E o que nós fizemos foi tentar comparar as dimensões dessas marcas de dentes com existentes publicadas, digamos assim, para diversos animais. Desde lobo, cão, porco e javali, porque também por vezes consomem ossos e deixam as suas marcas de dentes, mas também antrópicas. No caso específico deste osso de vaca, não foi possível identificar ao certo qual terá sido o agente, ou digamos qual é que terá sido o animal que as fez, mas pelas suas dimensões e pela sua morfologia, muito provavelmente terá sido um grande canino, ou seja, estamos a falar de um cão ou do lobo, sendo que por ser um sítio de bronze já não seria de todo descabido pensar que provavelmente seria efetivamente um cão e não um lobo. Aliás, estamos a falar de um sítio com uma ocupação constante, alargada, etc. Portanto, provavelmente se trataria mesmo de marcas de dentes de um cão. Deixando de lado esta parte, existem outros indicadores, só para que tenham uma ideia, que nos permitem compreender um registro arqueológico, que são aquilo que nós chamamos de indicadores pós-posicionais, que é tudo aquilo que pode acontecer aos ossos quando eles começam a ser sedimentados, ou seja, quando eles caem na terra e depois começam a ser, com o tempo, digamos, deixam de estar expostos. Todo esse período, que é bastante longo, pode ocorrer uma data de situações, que podem ir desde as esfoliações. Todas estas imagens que aqui temos são fragmentos de ossos que têm aquelas linhas, aquelas fissuras, aquelas esfoliações. Isso basicamente ocorre quando os elementos estão expostos às oscilações de umidade, enfim, uma data de agentes atmosféricos, e podem ser um indicador da formação do próprio registro, ou seja, quando temos um conjunto com pouca meteorização, que é o nome que se dá a essas esfoliações, normalmente é um conjunto que foi rapidamente sedimentado. Quando ocorre o oposto, normalmente demorou a ser sedimentado ou foi reexposto. No conjunto do outeiro de circo, a meteorização é relevante quantitativamente. Temos desde graus iniciais, que são os predominantes em 80% dos restos que têm a meteorização, e alguns avançados em 20% desses restos. O que é que isto nos indica? E depois isto tem que ser feito por sondagem para tentar compreender um bocadinho melhor a situação, mas o que isto nos indica é que, pelo menos, parte dos materiais do outeiro de circo estiveram expostos durante algum tempo antes de serem sedimentados.
Isto depois vai ser relevante compararmos quando temos um conjunto mais alargado, tentar compreender se as sondagens, a sua localização pode estar ou não associada com a maior ou menor exposição dos restos, digamos, à intempérie. Então, isto traz-nos o quê? Basicamente é tentar compreender onde é que o outeiro de circo fica, digamos assim, do ponto de vista das suas faunas, com os conjuntos mais próximos, tanto cronologicamente como geograficamente. E nós selecionamos aqui três, o Castro dos Ratinhos em Moura e o sítio de Alange, em Badajoz, que são conjuntos do bronze final, como o outeiro de circo, e são aqueles conjuntos que estão mais próximos, digamos, do outeiro de circo. Existem conjuntos, sobretudo em Portugal, mais a norte, na zona de Extremadura também, e mais a sul, inclusive no Algarve, mas que não se encaixam neste período em questão. Portanto, nós focamos nos que serão então do bronze final. Será algo depois a aprofundar na sua diacronia, digamos assim, no futuro, sobretudo quando apresentarmos este material à comunidade científica. Uma coisa que é relevante no conjunto do outeiro de circo, quando comparado aos restantes conjuntos que aqui referimos, é, por um lado, a existência de restos de equídeo. Na nossa análise, nós não verificamos nenhum resto de equídeo. Isto são basicamente um dente e um fragmento pélvico que foram identificados pela Iris Dias e pelos colegas, não no nosso conjunto, mas não deixa de não ser interessante que tenhamos, por exemplo, enquanto que no Castro dos Ratinhos em Alange eles não existem todo, no outeiro circo havia equídeos. Provavelmente tratar-se inclusive de ecosazino, ou seja, do bulbo. Mas, enfim, é algo que temos que esperar pela publicação para efetivamente tentar compreender melhor. Outra coisa que se destaca é efetivamente a importância das ovelhas e das cabras no conjunto do outeiro de circo, que é bastante similar ao que temos em Castro dos Ratinhos, mas por outro lado não é o que acontece, por exemplo, em Alange, na qual as vacas são mais importantes que os ovinocaprinos. Os porcos, que em todos estes sítios, nestes três sítios, são quase unicamente porcos mesmo, ou seja, normalmente os autores quando identificam restos de javalis contam-se pelos dedos, portanto na sua maioria seriam porcos, têm abundâncias relativas bastante similares entre todos eles, e no caso específico do outeiro de circo, a caça, apesar de escassa, é um bocadinho mais relevante do que, por exemplo, no Castro dos Ratinhos ou em Alange, neste caso a caça de veado. Quais são então as considerações que nós podemos retirar de tudo isto? Primeiro, no outeiro de circo temos claramente um conjunto com indicadores de desmanche e processamento dos restos de animais de diferentes portes, desde as ovelhas e cabras até às vacas. Parece haver uma maior importância dos grelhados, se considerarmos que a maior parte dos restos queimados são devidos a um tratamento culinário e não, por exemplo, à tentativa de alimentar o fogo. Os encepados provavelmente terão existido certamente, mas não foi possível identificar muitos restos de fauna que tenham indicadores de ter sido fervidos. E depois há uma coisa que é interessante, a meu ver, que é os restos das sondagens perto da muralha, ou seja, sobretudo a sondagem 7 e 8, parecem, pelo tipo de ossos que lá temos e os que não temos, ou seja, o registro do que temos e o que, digamos, foi retirado de lá, parece tratar-se de uma zona de lixeira. Estamos a falar de conjuntos que são dominados sobretudo por extremidades das patas e algumas peças dentárias, onde faltam essencialmente alguns restos de ossos longos, melhor preservados, costelas, vértebras, enfim, parece tratar-se tudo de uma típica zona de lixeira, algo que devemos averiguar no futuro e depois também, quando tivermos mais materiais para tentar compreender isso melhor, ou inclusive mais sondagens ao longo da área do outeiro do circo. De uma forma geral, é claramente um sítio no qual as vacas, as ovelhas e cabras e os porcos são claramente mais abundantes do que qualquer atividade de qualquer animal selvagem, e nisto estamos a incluir os veados, a possível presença de javali no sítio, que até ao momento não está confirmada, ou até inclusive de coelhos ou lebres, que enfim são bastante escassos neste conjunto. No conjunto que nós analisado havia um resto de coelho e um de coelho lebre, e pareciam provavelmente tratar-se de intrusões e não necessariamente, digamos, serem do período do bronze final. Os padrões das idades de abate, com diversos indivíduos jovens, mas também adultos, inclusive alguns provavelmente senis, sugerem que no outeiro de circo, como em outros conjuntos coetâneos, se fazia a exploração tanto para recursos primários, ou seja, a carne, como para secundários,
o leite, a tração, no caso das vacas. E olhando para o outeiro de circo, digamos assim, numa escala ainda mais alargada, claramente estamos no bronze final face a um investimento muito grande no que é a pecuária, a agricultura e as práticas cinegéticas, ou seja, a caça é bastante marginal, digamos assim, para estas populações. O outeiro de circo veio, apesar de não ser um conjunto, digamos, numericamente dos mais relevantes, ainda assim veio ajudar a preencher uma lacuna que nós temos neste território para o bronze final, aliás, para o bronze e outros produtos de uma forma geral, mas para o bronze final, que é o período que corresponde ao outeiro de circo, e por isso é relevante e esperamos que com os materiais do ano passado, os materiais deste ano e das próximas intervenções consigamos, digamos, aportar mais para estas temáticas e apresentar um bocadinho mais do que é o nosso trabalho. E basicamente era isto que nós estamos aqui para falar e obrigado pela atenção. Obrigado, Nelson. Olha, só aqui pôr o mosaico. E quem quiser colocar questões, comentários, é favor anunciar para abrir os micros. Ver? Sim? Sim. Posso? Força, força. Ora bem, antes de mais nada, parabéns, Nelson, pelo trabalho feito. Obrigado. Em segundo lugar, esta questão do equílibrio interessa-me muitíssimo, porque uma das coisas que me chama particularmente a atenção nisto é que nós temos equídeos abundantemente encontrados no Calcolítico, na primeira idade do bronze, e depois chegamos ao bronze final com problemas. Algum dos arqueozoólogos presentes tem alguma ideia de porque é que é isto? Arqueozoólogos, esta não é só para o Nelson, esta é mais a portanto, quem quiser chegar... Há ali outra senhora a olhar para mim, né? Faça o favor. Nelson, se calhar começaria por ti. É assim, eu, por acaso, é algo que inclusive ontem eu e o Miguel estamos a falar, porque efetivamente, no caso específico do outeiro de circo, o que existe de equídeo são os dois fragmentos que foram identificados pela Clay e pela IDES. No conjunto que eu analisei, pelo menos identificável, não havia nada de equídeo. Existem alguns restos que pelo porte até poderão eventualmente ser, mas é muito complicado, podem ser de animais de porte similar, digamos assim. Efetivamente, no Calcolítico, e sobretudo se olharmos aqui para o que se passa na Extremadura espanhola, inclusive no bronze, e depois em períodos posteriores, os cavalos, os equídeos, inserindo os cavalos e não só, são bastante comuns. No caso do outeiro de circo e de outros sítios que nós temos aqui em Portugal, efetivamente não são. Uma coisa que nós estávamos a falar ontem, Miguel, não sei se depois queres dizer alguma coisa relativamente a isso, é que podemos estar num momento no qual estes animais, ainda que pudessem eventualmente ser processados, digamos assim, consumidos, se calhar isso não era o predominaria, digamos assim, seriam utilizados com outros intuitos. Isso poderia explicar que muitas vezes nestes conjuntos, ou nestes contextos, digamos assim, de lixeira, não se encontram tantos restos de equídeos. Não sei se Miguel, se queres dizer alguma coisa relativamente a isso, ok? Mas é um bocadinho o que eu, digamos, o que eu pensei para a situação. Ainda assim, é algo que eu não tenho dedicado nos últimos anos a tentar perceber. É algo que me caiu agora, digamos assim, é uma questão que me caiu agora no colo e parece-me bastante interessante, mas ainda não tenho uma opinião formada relativamente a isso, para além daquilo que eu disse, honestamente. Mas não deixa de me parecer que seja muito por aí. Que seja ou seja, há uma diferenciação no tratamento que se é dado a este animal e provavelmente por isso é que não se vê tanto nos conjuntos de lixeira, digamos assim, dos restos de alimentação. Mas comparecem, por exemplo, em algumas fossas, se não me engano, não é, Miguel? Exato. Sim, inclusivamente em alguns sítios escavamos um bocadinho de cronologia anterior, de bronze médio, mas onde também surge. Sim, e de facto, ontem estávamos a falar exatamente desta questão que a professora Sena Martínez colocou, e é uma diferença muito grande entre a presença deste tipo de animais no Calcolítico, com uma multiplicidade de
de utilizações comparativamente com o bronze final, onde em teoria devia ser um animal mais presente, e ele depois não aparece no registro, mas enfim, não vou acrescentar nada, é o que o Nelson acabou de dizer, talvez o tipo de tratamento que era dado ao animal, e por isso não o encontramos neste tipo de contextos que temos escavado. Não sei se mais alguém quer acrescentar alguma coisa em relação a este assunto. Sim, Olá. Sim, olá, tudo bem? Primeiro gostava de dar os parabéns ao Nelson e ao Miguel pelo trabalho que têm feito, ao Nelson pelo trabalho que fez agora com a fauna e ao Miguel com o projeto Outeiro do Circo, é muito interessante e olha, gosto imenso de ter a oportunidade de ouvir esta apresentação, de outra forma não teria conseguido. E em relação aos cavalos, eu diria várias coisas. Eu acho que nós temos o problema do cavalo não ser tão consumido, possivelmente como as outras espécies, então vai aparecer sempre pouco e nós não conseguimos dizer nada sobre os conjuntos porque geralmente são pequenos. Aparece vestigialmente durante o Holocénico em quase todos os sítios, mas há curiosamente alguns casos, como o caso de Tondela no norte de Espanha, tem imenso cavalo, eu acho que vai aos 20%, 30%, mas o cavalo que eles têm lá, eles concluem que é selvagem. Portanto, é possível que durante a Idade do Bronze haja um processo de introdução da espécie domesticada, do cavalo domesticado, e que isso faça algumas alterações também no seu uso e no seu aparecimento ou não nos sítios. E sendo ele também não consumido, também vai prejudicar o seu aparecimento nos mesmos contextos que nós estamos habituados a usar. Eu também confesso que em relação ao bronze não tenho muito conhecimento especificamente. Sei um artigo que fala mais da parte genética, em que se identifica realmente a possível introdução durante o bronze da espécie já domesticada. E nós não temos prova nenhuma que antes disso haja domesticação local. Portanto, em termos genéticos não conseguimos identificar nenhum processo de domesticação local do cavalo, embora sabemos que existia selvagem. Em relação ao equídeo, não é, que foi identificado anteriormente e do outeiro do circo, o dente é muito provavelmente de burro, provavelmente, não temos a certeza. Ele foi enviado para ADN antigo, para esta equipa que estudou já os equídeos, portanto, e a ver se eles conseguem confirmar que é burro. A partir daí ainda era preciso datar diretamente para ter a certeza que não é uma introdução recente e só aí dizer que é burro. Também acho que em relação ao burro há outra questão, que é, nós antes assumíamos que todos os equídeos, falo por mim, não é? Pronto, não sou arqueóloga, eu assumia que todos os equídeos que eu encontrava antes da Idade do Ferro eram um cavalo, não pensava, porque era assim. Pronto, aprendi que eram introduzidos na Idade do Ferro, não questionava sequer. E a verdade é que desde que foi identificado no Calcolítico eu tomo mais atenção e eu acho que é uma questão de haver mais do arqueólogos, não é? Que estudam mais materiais e vão começar a aparecer. Portanto, estes tipos de elementos desta espécie vão aparecer mais. Mas infelizmente os equídeos aparecem sempre pouco, portanto limita muito o nosso conhecimento sobre eles, acho eu, é a minha opinião. Mas eu acho que o outeiro do circo pode ser particularmente relevante para o estudo da Idade do Bronze. Não há muitos conjuntos, têm logo estas particularidades e agora com o trabalho do Nelson assim tão aprofundado, acho que pode dar uma grande ajuda também neste conhecimento. Vou só acrescentar em relação a isto que referiste da possibilidade de datação deste caso. Eu agora de cor não sei qual é a unidade a que ele corresponde, mas até creio que era proveniente de uma fossa. Portanto, se for desse caso, é uma fossa selada e ele é seguramente do bronze final. Mas depois hei de confirmar com o Eduardo qual é o contexto de proveniência para depois podermos falar disso, porque agora não tenho aqui presente. Sim, é muito interessante. Eu diria que é quase certeza do bronze, não é? Eu diria que pronto, para uma publicação eles exigem este tipo de animais que podem ser enterrados. Já conheci casos de burros que se pensavam que era do Calcolítico e depois deram século XIX.
e foram apresentados como calcolíticos. Mas às vezes é surpreendente a maneira como eles são intrusivos. Não será o caso, porque normalmente são enterrados anteontem, eles estão mais completos e isso realmente, mas e neste caso, e ele tinha todo o aspecto de ser contemporâneo também do resto, portanto é muito pouco provável que não seja, é uma questão mesmo só para a publicação. Devemos de verificar, também fiquei com essa curiosidade. Não sei se o professor Martins estava a pedir a palavra novamente. Sim, queria pôr-vos mais uma pergunta, esta mais para ti e para a Sofia. Hoje era para o Nelson. Desculpa, mas é uma questão de contexto. Eu queria perceber quais destes contextos cujos ossos foram estudados é que têm as cerâmicas mais tardias já da Idade do Ferro. Bom, teria que estar a ver a lista, mas eu creio que estas unidades não correspondem a nada que tenha presença da Idade do Ferro, são tudo contextos já do bronze. Os contextos... A Sofia abana a cabeça e diz que não. A Sofia liga ao microfone, Sofia. Não, é só. Eu acho que os materiais mais recentes vêm deste ano. Sim. Eu ainda não estou em materiais da sondagem 8, que foi que... Não, e acho que falaste na unidade 811 e 813, certo, Nelson? Sim, essas unidades, porque é onde apareceu a mancha de barro. Nós este ano fizemos o alargamento dessa sondagem e essas unidades não continuaram a ser escavadas este ano. Elas continuam lá. Exato. E não tocamos nelas ainda. Mas dos anos anteriores, as unidades de onde apareceram restos faunísticos não são provenientes, têm materiais de idade do bronze. Do bronze final. Ou seja, as deste ano, que à partida aparentemente parece que temos um grande conjunto que já poderá integrar-se na Idade do Ferro, esses ainda não estão analisados, são os tais... Não, e a maioria da que apareceu... Que ainda irão ser estudados, portanto... O conjunto que quer o Nelson, quer o anterior, que a Iris estudaram, são das unidades já quer da ocupação, quer do abandono do bronze final, não são das unidades mais recentes. Exato. E mesmo as que apareceram este ano, que não estão ainda estudadas, eu sei que a grande maioria vem dos contextos da zona da muralha, e são de contextos mais superficiais ainda. Nós estamos na fase inicial da escavação. Tem uma abordagem diferente porque serão certamente bem mais recentes ou revolvidos. Estão na profundidade de arado ainda. Aparecem também muito mais bem conservados, que o Nelson não teve a oportunidade de ver, até foi o Nelson. Que também, do que me recordo bem, não havia praticamente presença de faunas até na profundidade de revolvimento pelo arado, praticamente eram inexistentes. Portanto, a coleção que foi recolhida foi já em sedimentação do bronze. O interessante será mesmo este ano perceber e a camada, a unidade estratigráfica onde nos começam a aparecer a grande quantidade de cerâmicas da Idade do Ferro, perceber se estão muito próximas da área da unidade 811 e 813, que não estão totalmente escavadas, que é onde tem a tal mancha de barro e das pedras e onde elas aparecem também com marcas de fogo. Este ano é exatamente onde iremos incidir, porque o ano passado nós abrimos uma grande área de escavação e não continuamos a escavação desses contextos. Mais alguém quer colocar alguma questão, acrescentar alguma coisa a este tema? Mais alguém? Agora que temos muito a bordo. Sim? Eu tenho uma questão relacionada com as marcas de corte dos ossos. Existem análises ou é possível identificar através dessas marcas o tipo de utensílio que fez essa marca? Ou até mesmo a matéria-prima desse utensílio? É assim, quando se tem um conjunto que tem boa preservação das superfícies ósseas, é possível fazer análises que nos permitem distinguir, por exemplo,
Pensando em pré-história, se estamos a falar de utensílios em pedra, é possível distinguir por vezes entre restos, entre marcas de corte feitas com obsidiana, de marcas de corte feitas com sílex ou com quartzito, por exemplo. E mesmo dentro dos objetos metálicos, por vezes é também possível distinguir qual é que seria a morfologia da lâmina. Ok? Só que para isso é preciso equipamento ao qual eu de momento não tenho acesso. Tem que ser utilizados microscópios muito potentes que nos permitem basicamente fazer a secção perfeitazinha e depois ver a morfologia da secção da marca de corte. Enfim, é inviável fazer isso de momento nestes conjuntos. Ok, obrigada. Mas é possível. Ok. Com alguma... A fiabilidade é outra questão, mas é possível fazer algum tipo de análise desse género, sim. Nelson, já agora Ok, obrigada. até a questão de poderem ser objetos metálicos, há pouco na apresentação, por causa de ser um traço muito fino, muito regular, não? No caso do Outeiro de Circo, pelo menos comparativamente com os outros conjuntos que eu já analisei, que eram sobretudo pré-história, digamos assim, não havia metais. No caso do Outeiro de Circo, as marcas são claramente diferentes dessas, são aquelas marcas que normalmente são associadas pelos autores aos objetos metálicos, porque elas são muito fininhas e são ao mesmo tempo muito destrutivas, muito profundas, digamos assim, e depois tens alguns seccionamentos, que é praticamente impossível estás a fazer com um objeto que não seja metálico, digamos assim. Que são aqueles cortes completos, seccionamento total do osso, perfeitinho, sem qualquer tipo de, digamos, dano extra. Quem é que é o que tens no Outeiro de Circo. Ok. Acho que estava mais alguém a pedir a palavra. Eu tenho uma pergunta para nós. Qual é que é a vantagem da utilização do prolongamento da idade do porco? Ou seja, seria apenas para procriação o porco mais velho ou porque o porco não serve para, acho eu, para... Eu imagino que seria sobretudo a questão da procriação. Okay. Quando tens nestas cronologias estes porcos bastante mais velhos, será sobretudo uma questão de procriação. Não sei se está aqui mais alguns outros que ele quer. Cleia, não sei se concordas com isso, mas não vejo outra coisa possível, digamos assim. Mas eles são mais comuns que o que parece também, os porcos mais velhos, digamos assim. Ok, obrigado. Nos conjuntos, pelo menos, que eu analisei. Deixem-me só ver que o Ruben Cunha está a mandar uma pergunta pelo chat porque está sem micro. Dê-me só um segundo. Não sei se estás a ver também, Nelson. Consegue? Eu vou ler, de qualquer das formas, uma pergunta de quem nunca estudou o assunto, mas que é curioso. Há uma ideia de que a Península Ibérica terá sido um local de domesticação do cavalo. Se pelos vossos trabalhos diriam que o cavalo domesticado foi uma introdução. Isso é uma pergunta bastante interessante. Eu não sei responder a isso neste momento, porque eu acho que esta questão já foi um bocadinho no vai e vem e nas últimas décadas tem-se debatido muito. Eu acho que a genética poderá ajudar a compreender isso, como a própria Cleia estava a dizer, mas eu acho que não devemos olhar só para a genética, porque há outras evidências que deviam ser tomadas em conta. Por exemplo, há contextos que são um bocadinho anteriores à Idade do Bronze e que apresentam alguns indicadores que parecem sugerir que há uma mudança no tratamento que é dado aos cavalos e que não sei se está aqui, está aqui o Dr. António Valera, não sei se quer referir, falar um bocadinho sobre isso, mas por exemplo os perdigões acho que já deu alguma informação devido a isso mesmo que eu estava a falar e poderá eventualmente no futuro dar ainda mais informação relativamente a essa situação. Não especificamente relativamente à domesticação local ou se não é local, mas se calhar mais até à cronologia ou à diferenciação de tratamento que se é dado aos equinos. Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa a isso. Não sei se a Cleia ou a António querem dizer alguma coisa relativamente a isso. Parece que não, ninguém se quer chegar à frente com este assunto. É um assunto complicado. Mais alguma questão, professora? Nelson, eu tenho uma questão. Só queria dizer sobre o cavalo mais uma coisa. A Sra. Martins já tinha pedido. Sim? É que eu publiquei juntamente com um colega externário uma peça da Fraga dos Corvos, de um contexto bronze médio, que me dá uma figura de cabeça de cavalo que parece ter uma arreata.
Ora, essa cabeça de cavalo, pelo tipo de crina gravado, isso tudo, é claramente um bicho com muitas afinidades com os garranos, que hoje continuam mais ou menos à solta entre Jerez, Galiza, Astúrias, nessas zonas. Portanto, acontece que quer as faunas do bronze médio, quer sobretudo as faunas do bronze final e de transição para a frente, que já estão estudadas da Fraga dos Corvos, não nos dão cavalo. Portanto, é capaz de haver aqui um problema de estatuto do bicho. Não é? De facto, se o bicho é, sobretudo, uma montada privada de alguém ou de alguns indivíduos, pode não ter um fim tão prosaico como acabar da panela. Creio que isso reforça aquilo que estávamos a falar, e ontem na discussão que estávamos a ter eu e o Nelson sobre este assunto, estávamos a referir mesmo a estes casos, que este estatuto que o animal provavelmente ganha e provavelmente seria acessível a muito poucos, faz com que ele esteja ausente destes contextos. No entanto, tal como ainda hoje, ainda se consome cavalo, não é criado propositadamente para esse fim, mas por uma questão até de oportunismo, ele é consumido, mas torna-se algo absolutamente residual, e o registro arqueológico obviamente também refletiria isso. Não acredito que desperdiçariam a oportunidade, mesmo na idade do bronze, e que a carne de cavalo seria consumida, mas não será minimamente relevante em termos de peso estatístico, creio eu. Daí esta ausência destes contextos. Eu tendo a concordar contigo muito. Gostávamos de ver muito mais cavalos a aparecer, porque ajudava a reforçar uma série de teorias sobre o bronze final. Mas alguém tem alguma questão que queira colocar? Eu tenho uma questão. Nelson, tu falas que é uma maior percentagem dos ossos pequenos em relação aos ossos longos do animal. Eu sei que os dados são... Tu tens, nos identificados à espécie, okay, tens uma abundância de ossos de partes específicas dos animais, nomeadamente das patas. Basta ter muitas falanges, basta ter muitos metacarpos e metatarsos, alguns astrágalos, calcâneos, etc. É o que tu vais ter. Enquanto que nos identificados à espécie não vais ter os fémures, as tíbias, ou seja, os ossos longos, digamos assim. O problema é que depois, quando vais aos restos que não estão identificados à espécie e apenas estão identificados ao porte, vais ter uma quantidade bastante relevante de fragmentos de ossos longos. Okay. Daqueles ossos que à partida não tens, que estão fragmentados, fraturados e fragmentados, ou seja, fraturados porque antropogenicamente foram fraturados e fragmentados por outros processos pós-posicionais que podem ocorrer, etc. Portanto, não sei qual é que é a tua pergunta específica, mas acho que era mais... A minha pergunta é, à semelhança de outros conjuntos que tu conheças, é uma situação normal? Ou, porque eu acho que tu tinhas dito durante a apresentação que não era uma situação muito normal aquilo que verificavas. É assim, não é normal, sobretudo por uma coisa, porque normalmente nos conjuntos, quando tens muita fraturação e fragmentação dos ossos longos, também vais ter dos ossos planos, de costelas, de vértebras, de pelvis, de escápulas, fragmentos de crânio até, não é? No outeiro de circo, eu não tenho quase identificados, pelo que me recordo, depois eu posso dizer aqui o número ao certo, por exemplo, fragmentos de ossos planos de porte pequeno, dos 20 aos 100 kg. Não tenho. Portanto, se não tenho é porque eles não estavam lá, à partida. A não ser que tenham sofrido um atrito genético tão forte que efetivamente levou a que ficassem obliterados. Mas isso a mim custa-me, enfim, não acredito que tenha acontecido, seria bastante difícil que acontecesse. Portanto, claramente tens ali uma seleção do que é que lá está. Ok. Estás a perceber? Daí que eu falo na possibilidade do que tu tens ali ser uma espécie de uma lixeira, mas... Enfim, isto é uma possibilidade só e é preciso mais material e ver o material e ver o que é que sai dali. Estamos a falar eu estou a basear nisto em 633 fragmentos. Sim, é uma amostra muito 50, não é? Dos quais só 14,tal% é que foram passíveis de identificação à espécie. Portanto, e depois o outeiro de circo é bastante interessante porque quando tens alguma coisa que dá para identificar a espécie, normalmente está muito bem preservado. Ok, mas isso é o que raramente acontece, porque uma parte dos restos são como tu viste pelas próprias medições que são feitas, são coisas muito pequenas. O que pronto, demonstra que está a ser feito um bom trabalho para recuperar os restos que existem, não é? Por outro lado.
Uma das questões também que eu te queria perguntar, porque sou completamente leiga no assunto, que é, em termos de processos pós-posicionais, e tu agora conheces o contexto e os solos do outeiro de circo, e como aquilo é escavado, não é? Sabes que o colherinho é um instrumento que não é quase usado ali. Queria saber em que medida é que isso afeta também a análise que tu fazes depois aos ossos, ou estes processos pós-posicionais podem condicionar a tua análise? Nelson, antes de responderes, deixa-me só dar aqui mais uma chega exatamente para isto. O Nelson não referiu durante a apresentação, mas já está escrito no artigo, está a ser preparado, e prepara-te, Sofia, porque uma das sugestões que ele faz é exatamente comparar nos sítios onde há maior fragmentação de ossos a correspondência a nível da fragmentação da cerâmica. Tem a ver, porque isso terá a ver, obviamente, com as características do solo, não é? Portanto, se calhar-te a ti. Será interessante percebermos, sim. São quantos? 9.000? Para o nível de fragmentação, sim. Mas para te responder, Sofia, é assim, influencia decisivamente. Está comprovado que quando tens um conjunto muito fraturado e fragmentado, tu vais ter uma maior dificuldade a identificar anatomicamente e taxonomicamente, mas também a própria tafonomia é mais complicada, não é? Vais ter marcas de corte que vão ser completamente obliteradas, vais ter marcas de produção que vão ser completamente obliteradas. A queima, nem por isso, né? Porque tu olhas para aquilo que está queimado, consegues ver perfeitamente, mas todos os outros indicadores vais ter problemas com isso. Quanto ao processo de escavação, estive no outeiro e tu não consegues escavar aquilo de outra forma, não é? Não consegues, mesmo que queiras, é impossível. Obviamente que isso vai ter alguma influência, porque quando tu tens fraturas modernas, digamos assim, de escavação, isso vai influenciar também essa própria identificação. Mas isso, de uma forma ou de outra, dá para contornar. Okay. Quando estamos em campo, não é? E tu me dizes, olha, partias tosse, eu vou lá e consigo identificar o que é antes de tentares remover, porque só o próprio remover daqueles barros já o vai destruir ainda mais, não é? Exato. Portanto, influencia sempre, e influencia bastante. Mas acho que dá para trabalhar, ainda assim dá para trabalhar e contornar, de certa forma, essas questões, através de um registro criterioso e de um estudo criterioso tafonómico, sobretudo, do que são os materiais, a meu ver. Ok, obrigada. Quanto a esta questão também que o Nelson aqui referiu, da possibilidade de uma lixeira, que ainda, obviamente, há que se acrescentar a restante análise para confirmar ou não. Deixa-me só acrescentar uma coisa, Miguel, antes que me esqueça, desculpa. Enfim, tive acesso ao estudo da Iris e da Cleia e vi que, por exemplo, nos materiais que ela tinha da sondagem 3, já tinham mais ossos longos, que é aquilo que nós não temos, sobretudo, pelo menos identificados à espécie, que é aquilo que nós não temos, sobretudo, na sondagem 7, 8, que estão à beira do talude, não é? Elas na sondagem 3, que é o que tem a fossa, não é? Estrutura negativa, lá tens esses ossos, ok? O que se calhar também pode dar alguma força à partida a essa interpretação, mas aí está, é uma coisa muito preliminar e, enfim, preciso mais informação, mais dados, para poder falar disto com outro pulmão, digamos assim. Esta questão desta área, para quem não conhece bem o sítio, portanto, o que estamos a falar são sondagens junto ao talude da muralha, mas no interior do povoado, obviamente, uma zona ligeiramente aplanada, no início da encosta, é uma encosta bastante extensa, não com uma grande inclinação, mas bastante extensa. Ora, a diferença estratigráfica que há no sítio daquilo que foi escavado no topo para esta zona junto ao talude é abismal. Nós temos 10 centímetros, 15 de potência estratigráfica nas sondagens no topo e final da encosta, enquanto nas sondagens junto ao talude chegamos a ter 1,5 m, 1,70 m de barro até ao geológico. Esta concentração destes vestígios de faunas e nem só na zona do talude, também em grande parte pode ser provocada pela escorrência de materiais ao longo da encosta, mas o que não justificaria a seleção que o Nelson aqui referiu do tipo de vestígios que aparecem. Mesmo a nível da cerâmica, isso nota-se a grande concentração, quase parece que bate no talude e para, mas também é um aspecto a ter em conta, porque há seguramente um processo ali de sedimentação longo, com a erosão, provocar o deslizamento destes barros e arrastando os materiais que acabam por ficar ali concentrados.
A mim ainda me está a levantar mais dúvidas particulares esta zona em concreto, que é a zona que nos encontramos a intervir, portanto nós estamos a alargar uma destas sondagens que o Nelson referiu, é que cada vez estou mais convencido que nós estamos ali num espaço entre muralhas e não no interior do povoado. Recentemente, uma fotografia aérea que ficou disponível no Google mudou-nos a interpretação que temos dado para aquela área. Nós optámos por fazer aquele alargamento porque julgávamos estar na presença de um contexto doméstico, o tal alinhamento de pedras com aquele tom alaranjado do bar cozido que o Nelson mostrou no PowerPoint. No entanto, a fotografia aérea o que nos mostra é que a nossa zona de alargamento de sondagem corresponde exatamente ao interior das duas linhas de muralha paralelas que agora se tornaram mais evidentes com a última fotografia aérea publicada. Se for de facto um espaço entre duas linhas de muralha, é o espaço ideal para ir lá despejar o lixo. E com a sorte que nós costumamos ter no aterro do circo, devemos ter acertado mesmo num espaço vazio no meio daqueles 17 hectares outra vez. Portanto, vamos ver o que é que este ano e o próximo também vão dar. Se mais alguém quiser colocar alguma questão ao Nelson, ou outros. Alguns que entraram agora mesmo no fim, não sei se ainda têm questões. Sim? Eu tenho uma questão. Bem, desde já parabéns, Nelson, pela apresentação e parabéns pelo projeto do Aterro do Circo. Vocês têm feito um papel fantástico na dinamização desse sítio tão importante. E eu tenho uma pergunta ao Nelson, que, ou seja, não sendo da idade do bronze, não estudando a idade do bronze final, é sobre a questão da fervura. Ou seja, tu falaste um bocadinho sobre a questão da fervura e como é complicado identificar a fervura nos ossos, mas eu queria que explorasse um bocadinho mais essa questão se tivesses tempo, para tentar também perceber como é que consegues identificar isso. A fervura é muito complicada, porque assim, primeiro, tu só vais ter uma modificação, digamos, macroscópica devido ao boiling, devido à fervura, se os ossos forem fervidos muito tempo. Quando eu digo muito tempo, não é meia hora, nem uma hora, inclusive bastante mais. Segundo, vai estar muito dependente da preservação das superfícies ósseas que vais ter. Eu já vi contextos em gruta, tu olhas para as superfícies ósseas e aquilo é perfeito para te fazeres uma análise metafonómica, digamos assim, mas já vi contextos ao ar livre que é exatamente o oposto. Portanto, a partir da célula assistir nos contextos em gruta vai ser mais fácil de identificar do que nos contextos em ar livre, no qual há uma modificação das superfícies ósseas e monitorização e isso tudo. Tendo isso em conta, e agora partindo digamos, para a resposta, existem antes de partir para a resposta, existe outro problema, que é, tu podes ter processos físico-químicos que vão alterar os ossos, a nível da própria tonalidade que eles têm, não é só a queima, tu tens os ossos no sedimento de uma determinada cor, eles podem começar a ficar impregnados, mesmo com óxidos, e depois modificar. Ok, agora sim posso partir para a resposta. A resposta é, macroscopicamente é possível, ou idealmente é possível, perceber se um osso está fervido, segundo os estudos que estão publicados, desde White em 1992, que foi o primeiro a estudar estas questões no canibalismo, até, que era um antropólogo, quando tens aquilo que ele chama uma aparência tipo papiro. O que é isso, basicamente? É quando tens ossos que claramente são translúcidos comparativamente ao resto dos conjuntos. Isso é um dos indicadores que normalmente é utilizado. Um outro indicador é os planos de fratura. Tu, quando partes um osso em estado fresco, ele tem uma tendência para delineações curvas, ângulos oblíquos e superfícies suaves, que é o tipo de fratura que o osso longo, a diáfise, vai ter, não é? E existem alguns estudos, que vêm sobretudo da componente experimental, mas que demonstram que existem tipologias de planos de fratura que podem ser associadas, quando existem grandes quantidades, à fervura. Que são, por exemplo, apesar de teres muitos ângulos oblíquos, de teres muitas delineações oblíquas, vais começar a ter algumas delineações longitudinais e até transversais, que normalmente são associadas a pós-posicional. Vais começar a ter muitos ângulos mistos, que normalmente também eram associados a pós-posicional, e vais começar a ter superfícies irregulares, que normalmente também eram associadas a pós-posicional. Ou seja, tu, quando estás a estudar um conjunto, se tiveres em conta estes diferentes critérios, podes sugerir a sua existência ou não. E se não te confirma, por isso é que eu, nos últimos anos, digo possível fervura. Porque basicamente se tem os critérios, se tem pelo menos mais do que 2 critérios dos que existem, e eu indico, ok, este tem os critérios, pode ter sido fervido. Estás a perceber? É isso, é no que eu me baseio. Depois existem outros indicadores indiretos que podem dar, digamos, pulmão a essa hipótese. Exemplo, quando estás a estudar um conjunto no qual os restos estão fraturados antropicamente com quase com medidas standard, para caber hipóteses.
Isso pode ser um indicador se eles tiverem outros indicadores que estão fervidos. Pode ser usado como um indicador de eles terem sido fervidos. Ou, por exemplo, quando estas tonalidades ou estes planos de fratura estão consecutivamente nos mesmos elementos. Imagina que só as patas dos animais é que têm estas tonalidades, estes planos de fratura, etc. Pode dar pulmão à tua interpretação. E depois existe um último, que é uma morfologia dos planos de fratura, que é devida ao fato de os ossos, parte dos ossos que estão expostas, com a fervura começarem a bater nos recipientes. E quando eles começam a bater continuamente nos recipientes, eles fazem uma morfologia tipo bisel nos planos de fratura. Só que isso só vais identificar, primeiro, se tiveres uma boa preservação óssea, segundo, se tiveres a usar uma lupa para perceber se tens isso ou não. Porque é quase como se houver um arrastamento e um polimento dos planos de fratura consecutivamente, mas que não é devido à abrasão hídrica. Também tens de ter em conta que a abrasão hídrica pode fazer o polimento da superfície óssea. Então, ou seja, a tonalidade neste caso não entra para o jogo. Ou seja, tu não vais considerar ossos que estão um bocadinho mais, ou seja, menos queimados que os outros para... Ok. Não. Mas aí está, com todos esses problemas que eu acabei de descrever, não é? É mesmo muito complicado. Existe um estudo relativamente recente, depois se estiveres interessada posso-te enviar, porque eu achei bastante interessante, que tenta ver se há uma relação entre a identificação de fervura macroscópica e a identificação de fervura através de análises químicas. Os resultados apontam que sim, que existe uma relação. Ou seja, normalmente quando tu identificas macroscopicamente, efetivamente a nível químico, eles parecem ter sido fervidos também. Isso vale o que vale. Ok, obrigada, Nelson. Nelson, tem mais aqui uma pergunta no chat. Só um segundo. Da Dulce Neves, que pergunta, ora, aqui vai uma pergunta de alguém que também estuda ossos, mas humanos. A partir da análise que fizeram, se conseguiram identificar alguma lesão patológica ou lesão ante-mortem no geral dos fragmentos? Ok. Já agora eu vou deixar, está aqui uma outra pergunta, eu vou deixar já no ar, que é para depois respondermos seguidas. Uma última pergunta também do Ruben Cunha, que não encontrei esta informação e gostaria de saber a vossa opinião. Não tem a ver exatamente com o assunto agora, que é se alguém em Portugal a usar LIDAR de alta resolução em projetos de arqueologia. Uma pergunta mais abrangente, mas já lá vamos. Já, Nelson. Eu acho que para essa segunda pergunta é capaz de estar aqui uma pessoa que consiga responder. Tem o Tchugo, não está? És capaz de conseguir responder melhor isso do que eu, pelo menos. Olha, já passamos a palavra. Está a lidar. Lidar em arqueologia em Portugal. Nelson, em relação à primeira? Em relação à primeira. É assim, que eu me recordo, patologia apenas... sim, havia um fragmento de mandíbula de vaca que tinha uma patologia. Qual é que é ao certo? Eu não sei responder porque não é propriamente a minha área, mas tenho as fotos para mostrar a quem percebe. Depois posso dar essa informação quando eu a tiver. De resto, no conjunto não me lembro de ver mais, pelo menos no conjunto do Outeiro do Circo não me lembro de ver mais nada. Aí está, é um conjunto que está muito fraturado e muito fragmentado. É quase impossível de verificar alguma coisa ali. Ter identificado a espécie e alguns dos restos já foi uma vitória. E consegui ver, digamos, uma componente tafonómica também, que não fosse a pós-posicional, digamos. Mas não me recordo, não sei se havia alguma coisa nos restos analisados pela Iris e pela Clay, mas acho que também não me recordo. Pelo menos assim a não me lembro. Também não, pois. Não me lembro. Reforçando esta pergunta, eu perguntaria se, por exemplo, no caso da utilização dos animais como força de tração, se não seria normal aparecerem algumas lesões, por exemplo? Sim, nos metaptos. Mas não... É preciso eles aparecerem, não é? Tu tinhas algo inteiro. Tinha uma porção distal de um metatarso só e não tinha nada verificável, digamos assim. Não, quer dizer, mesmo quando há muitos metatarsos, a percentagem que aparece afetada também é pequena, mas é preciso muita sorte para apanhar. Mas sim, os metatarsos são os sítios onde isso aparece, as falanges, assim. Eu não me lembro de ter visto, mas pode ser minha memória. Eu, pelo menos, eu não vi. Apenas uma na mandíbula, mas mais nada. Agora, pergunto se o André quer responder a esta questão do LIDAR. Olá. Posso, sim. Eu tenho um projeto de doutoramento que visa a utilização de LIDAR. O LIDAR tem um grande problema, que, ou seja, é um sensor que é bastante caro e em Espanha nós não temos essa sorte. Espanha fez vários varrimentos e continua a fazer, periodicamente. Acho que, não sei se é de 2 em 2 anos faz voos nas diferentes regiões
de Espanha, ou seja, têm diferentes dinâmicas desses varrimentos. E eles lá, é óbvio que a exploração desses dados é feita pela arqueologia, geologia, geografia, pelas múltiplas áreas. Cá em Portugal estão a ser desenvolvidos vários projetos. O meu é um deles, que é com base, ou seja, na utilização de lidar em drone. A questão do Covid adiou um bocadinho os trabalhos universitários, ou seja, a saída de campo, uma vez que vou utilizar um drone que é do Instituto Superior Técnico. No entanto, em Portugal, ou seja, existe um projeto a decorrer com alguma solidez, que é feito pelo João Fonte, que tem acesso aos dados de lidar da comunidade intermunicipal do Alto Minho, que fez, ou seja, fez um varrimento de toda a comunidade, todos esses concelhos, e ele está a explorar os dados de lidar. Ele neste momento é sem dúvida o nosso investigador mais da vanguarda e aquele que está a fazer mais, ou seja, esse tratamento de dados. E tem feito inúmeros projetos em Espanha, com o CSIC, e tem participado também nas vias romanas, ou seja, encontrar troços romanos, não só em Espanha, como também em Itália, creio eu, que agora está na Universidade Municipal Inglesa, Exeter, creio, e está numa parceria para a exploração desses dados, na aproximação, ou seja, na descoberta de vias romanas. Cá em Portugal, portanto, já fizeram então essa comunidade intermunicipal. Eu ainda não fiz varrimento de laser nos povoados fortificados no oeste, não é? Povoados fortificados da dominação daqueles tipos de sítios em altura, e sei que foi feito um levantamento de lidar em Vila Nova de São Pedro, um sítio calcolítico e que tem bronze. No entanto, os dados apresentados não apresentam qualquer tratamento desses dados. Não sei que empresa é que foi ou que investigador. No entanto, ainda não vi uma exploração desses dados de forma lidar, ou seja, de reconhecimento de estruturas. Foi só o produto daquele levantamento de lidar, o apresentado numa conferência, foi apenas o MDT, que é um modelo digital de terreno, que pode ser obtido das mais diversas formas. Aquele consegue dar a superfície do terreno, é a única vantagem, mas não se vê um tratamento na descoberta das estruturas, ou seja, na procura da microtopografia do sítio. E pronto, eu acho que está respondida. Se há utilização, no entanto, é muito escasso em Portugal. É muito caro adquirir o equipamento. Só para ter uma noção, só para eu terminar, o centro de investigação que eu pertenço, que é o Centro de Estudos Geográficos do IGOT, comprou o drone, custou 6.000 euros para levar o sensor. O sensor custa 30.000 euros e custou 30.000 euros, e eles esqueceram-se, ou seja, quem fez a compra comprou o lidar, ou seja, a câmara, comprou o drone. No entanto, faltou o computador que faz a ligação de uma coisa à outra, que pode custar, em negócio fechado, fui eu que pedi os orçamentos, vai desde os 60.000 euros aos 100.000 euros, esse produto. De forma low cost, e se fôssemos nós a construir, é entre 10 e 20.000 euros, e eles não querem arriscar, ou seja, num projeto open source, e depois pode não ter resultados e não tem a precisão necessária para os trabalhos dele. Portanto, vão utilizar o do técnico, que é em parceria, estão a utilizar esse drone. Ok, muito obrigado. O Ruben Cunha agradece a informação. Já agora, não quero estar a desviar do tema da conferência, mas falando aqui desta questão do lidar, para além de que, ao contrário de Espanha, nós não temos levantamentos disponíveis, nem gratuitos, como existe, creio que para grande parte do território espanhol. Nós só temos um, e é das margens do Tejo. Exato. E uma parte no norte também é apanhada por um levantamento espanhol, se não estou em erro. Verdade. Pronto, as zonas de limite, sim. As zonas de limite têm uma margem que é. Pode agora não faço ideia. Okay. Sei que há zonas que têm mais um bocadinho, outras zonas menos um bocadinho, mas é zonas de fronteira. Exatamente. Ok, obrigado. Ora, voltando aos ossos, quem é que tem mais alguma questão, algum comentário que queira colocar? Silêncio. Ora, Nelson, queres acrescentar mais alguma coisa antes de encerrarmos? Bem, não há muito mais a dizer. Isto é uma primeira aproximação, sobretudo a nível de uma componente tafonómica. Existem outros estudos também anteriores e agora acho que é voltar para campo, escavar um bocadinho mais, arranjar mais informação e depois ver o que é que sai daqui. Não é? Que é o que eu acho que se deve fazer, porque efetivamente neste período não existe muita fauna.
o Roteiro do Circo acho que pode desempenhar um papel que já está a desempenhar, que é de relevância, e pode ser maior. Acho que é só isso. Pronto, sendo assim, resta-me fazer aqui o encerramento, agradecer ao Nelson pela apresentação e a todos os que assistiram. A próxima sessão do Roteiro do Circo vai ser no dia 18 de junho, mas muito diferente. Creio que não vou ver muitas destas caras aqui, porque vai ser dedicado a um tema da nossa divulgação, que vai ser uma conferência, uma apresentação com a realizadora Andréa Mendoza, que produziu um documentário inspirado no Roteiro do Circo, mas não é um documentário arqueológico, e que vai tentar juntar aqueles que participaram e que assistiram na altura à produção deste filme documental. Portanto, mais uma vez, obrigado a todos pela vossa presença e até a próxima, brevemente. Nelson, pedia só que não desligasses, entretanto, e adeus a todos. Um abraço a todos. Um abraço, obrigado.